2 motoristas de aplicativo seguem desaparecidos no Rio de Janeiro. Os veículos dos 2 foram encontrados. Um deles estava incendiado, mas ainda é um mistério o que teria acontecido com eles. E você vai ver também o polícia e o Ministério Público fazem uma operação contra fraudes e corrupção em Belford Roxo. Atenção! 25 pessoas já são alvos da operação, entre elas o próprio prefeito Vaguinho, que foi afastado e impedido até de entrar na prefeitura. Faz o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já 11h39. Estamos de volta hoje aqui, meu parceiro mais antigo deles, doutor Carlos Augusto Nogueira, se arrumando ainda. É, deputado, doutor deputado, olha só. Vai se arrumando enquanto daqui a pouco você vai ver. Olha só as imagens, Carlos. Bota aí na tela, por favor. Complexo do Alemão. Jesus, sobe o som aí, que imagens impressionantes hoje do tiroteio. Tem uma imagem aí surreal. Cena de guerra entre polícia militar e traficantes do Complexo do Alemão. A próxima imagem que você vai ver, tem mais imagens, mas olha só o telhado. Rapaz, o negócio pipoca em cima do telhado da casa. Quer ver? É nessa imagem aí, não é, gente? Ai, ai, ai. Chega a dar até um frio. Ah lá. Você começa a ver o pipoco, de repente você vê sair até farelo da Eternite ali, ó. Ah lá. Olha! Daqui a pouco a gente vai te mostrar a reportagem completa. Pede pro Fabinho já se posicionar. Fabinho tá com informações ao vivo do que tá acontecendo nesse momento lá no Complexo do Alemão. Eu vou com Patrícia Hadles. Prepara o Fabinho que já tá se posicionando direto do Alemão. Mas a polícia e o Ministério Público fazem uma operação contra fraudes e diversos crimes lá em Belford Roxo. São 25 mandados de busca e apreensão. E a primeira informação que chamou a atenção da gente, minha loura, é justamente que o prefeito de Belford Roxo, hoje no dia da Baixada, hoje é dia da Baixada Fluminense, sabia, Paty? No dia da Baixada, o prefeito está até proibido de entrar na prefeitura. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle. Isso mesmo, o prefeito Vaguinho não pode sequer entrar no prédio da Prefeitura de Belford Roxo. Ele está afastado do cargo por decisão da Justiça. Então, o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, junto com o Tribunal de Contas do Estado, eles desencadearam essa operação hoje, a Operação Metano, né? Daqui a pouquinho começa aqui a coletiva de imprensa, onde os promotores vão dar mais detalhes dessa operação. E o prefeito realmente foi afastado do cargo, junto com mais 9 servidores, entre secretários e servidores ali do município. No total, como você disse, são 25 pessoas denunciadas pelo Ministério Público, Isabelle. Segundo os promotores, se formou ali uma organização criminosa na Prefeitura de Belford Roxo para desviar dinheiro público. Então, a investigação começou com fraude em licitação na coleta de lixo e aí foi como puxar o fiozinho de um novelo, né? Então, a investigação foi avançando e foram sendo descobertas fraudes em diversos setores. Portanto, o prefeito Vaguinho está afastado do cargo. A Operação Metano, a gente acompanha, né? Daqui a pouquinho o pessoal de casa vai ver a reportagem completa. E, inclusive, também um depoimento exclusivo de uma servidora que conversou com a nossa equipe falando que o prefeito tira parte do salário dos servidores. Isabelle. Ô, Paty, deixa eu só te perguntar uma coisa. A gente tentou aqui, gravando, contar os bastidores para o pessoal de casa. Eu chego bem cedo para a gente gravar uma chamada aqui para você saber o que vai ter no jornal. E a gente ficou aqui, eu e o Humberto e a Débora, a gente ficou pensando o que colocar nas investigações que está sendo investigado nessa operação de hoje. E são tantos crimes que a gente resolveu falar. Você vai ver daqui a pouco quais são as denúncias feitas contra o prefeito e também contra mais 24 pessoas. É fraude, licitação, tem negócio de lixo, tem muita coisa que a polícia está investigando, né, Paty? Exatamente, Isabelle, exatamente. A polícia começou, os promotores começaram ali investigando na coleta de lixo. E daí eles começaram a perceber que não era só ali. Tinham outros setores dentro da prefeitura, na Secretaria de Conservação, na locação de imóveis. Tinham vários setores onde acontecia fraude em licitação, organização criminosa, diversos crimes que essas pessoas vão responder. Portanto, houve essa decisão judicial, né, do prefeito ser afastado. Ele sequer pode
pisar no prédio da prefeitura nesse momento, e hoje a operação cumpriu mandados em diversos pontos, inclusive na casa do prefeito, né, buscando celulares, buscando documentos, e lá na prefeitura também nós encontramos diversas equipes lá da Polícia Civil com os promotores vasculhando toda essa documentação. E segundo o Ministério Público, Isa, a gente está falando aí de desfalques milionários na prefeitura de Belfor Roxo, e essa é uma das perguntas que a gente vai fazer aqui na coletiva para saber qual é esse montante, né? Quanto de dinheiro público foi para o ralo nessas fraudes. Enquanto isso, né, servidores não recebem salário que não foi pago pelo Denis Daltman lá em 2016, e a cidade tem várias dificuldades, né? Gente, quem me liga uma hora dessa aqui? Só um minuto, amor, vamos desligar aqui. Deixa eu falar aqui com o doutor Carlos Augusto Nogueira, só para explicar. O prefeito está proibido. Pati, daqui a pouco eu volto contigo e a reportagem pronta. O prefeito é proibido de entrar na prefeitura. Muita gente se chocou com isso, mas justamente para não, se tiver provas lá, não se distribuírem provas, para o trabalho da polícia de investigação do Ministério Público ser efetivo. Não dá tempo de apagar computador, não dá tempo de pegar papel e tudo mais, né? Se tiver alguma irregularidade. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos. Não só no sentido de esconder provas, destruir provas, não produzir mais provas, como também no sentido de ter uma interferência naqueles que querem delatá-lo, no sentido de não continuar, em tese, com os atos praticados de forma ruim, né, para o município. Se ele estava praticando um ato, ele vai continuar praticando. Então você o afasta também para que não se perpetue, não se dê continuidade à ação delitiva. Então são diversos fatores que você pede o afastamento. Mas o principal é essa influência nas pessoas que vão testemunhar ou em documentos que vão ser produzidos. Exatamente. Porque a gente está falando dentro de uma prefeitura de Belfor Roxo, só para explicar melhor, essa semana os servidores estavam pensando em fazer uma paralisação porque eles não recebem, imagina você, um salário que estava atrasado na administração anterior, do Denis Daltman. Aí o Vaguinho assumiu e teria tido uma declaração de que não pagaria esses servidores porque era uma dívida da administração anterior. Ora, pois, que deve, na verdade, a prefeitura, enfim, mas são várias coisas que acontecem em Belfor Roxo, uma população que daqui a pouco você vai ver sofre com falta de saneamento, sofre com falta de saúde, sofre com falta de tudo e aquilo, e a investigação, essa investigação que não é prisão, é apenas busca e apreensão, mostra um desvio, se for mesmo comprovado, de milhões, doutor Carlos, de milhões. É muita coisa, os crimes são muitos. Organização criminosa, que são quase 10 anos. 14 milhões, Humberto está me falando. 14 milhões, mais 6 milhões. Tem aluguel, que é aluguel amigo, né? Que eles falam que é aluguel amigo, que você aluga o imóvel daquele que contribuiu na sua campanha. Participa do troço. Contribuiu na sua campanha, aí você paga, entendeu? A dívida de campanha alugando o imóvel dessa pessoa, chamado aluguel amigo. Então tem várias falcatruas, entendeu? Em tese, investigadas pelo Ministério Público, que as penas são altíssimas. Peculato de 2 a 12 anos, corrupção ativa e passiva 2 a 12 anos, organização criminosa quase 10 anos. Então, assim, são muitos crimes que são colocados, né, na conta dos investigados. Não sei se os 25 denunciados foram denunciados em todos os crimes, ou se dos 25, cada um ficou com um determinado crime, ou 2 ou 3 ou mais crimes. O prefeito, salvo engano, foi denunciado em todos os crimes. Daqui a pouco a gente volta, então, com a reportagem completa, e Patrícia ao vivo, lá direto da coletiva. Agora, ao vivo, quem me chama é Fábio Barreto, que está com a gente. O que foi, Humberto? Fábio Barreto, né? Fábio Barreto, que está ao vivo lá, o Fabinho do Céu. Você acompanhou a operação aí, as imagens que chegaram pra gente, eu sei que o pessoal está botando no ponto, do tiroteio que foi hoje no Complexo do Alemão. Não que tenha sido diferente de outras operações que a polícia chega e os caras já soltam o aço. Mas impressionante as imagens que a gente tem aqui no SBT Rio. Boa tarde para você. Oi, Isabelle, minha amiga. Boa tarde para você. O que me chama a atenção também é um vídeo onde uma criança chora desesperadamente no meio do tiroteio, fogo cruzado, lá dentro da comunidade. Agora, só para que você possa ter uma noção, Isabelle, veja só, os policiais do batalhão de choque aqui na Fazendinha estão saindo nesse instante, descendo a comunidade, descendo a favela, estão se reunindo aqui na Avenida Itaoca, que é um ponto de apoio, uma base operacional que foi improvisada exatamente aqui no acesso à favela da Fazendinha. Essa operação começou por volta das 6 horas da manhã, houve um intenso tiroteio, os traficantes resistiram à presença da polícia, o batalhão de operações especiais, o BOP, também deu
suporte, deu apoio. A UPP também trabalhou intensamente ao lado desses policiais do Batalhão de Choque e, consequentemente, também os policiais do Batalhão de Ação com Cães também foram mobilizados, acionados. Uma pequena quantidade de drogas foi apreendida e um suspeito foi baleado, levado pelos policiais para a UPA aqui do Complexo do Alemão, e uma pistola foi apreendida com esse homem. Mas nesse instante a operação ainda continua aqui, uma varredura é feita, todo o perímetro foi isolado, todos os acessos estão fechados. A Polícia Militar faz realmente uma operação intensa para combater o tráfico de drogas nessa região. Pelo menos por enquanto, ainda não tem hora para acabar essa operação com grande quantitativo de homens, cerca de 100 policiais do Batalhão de Choque. Isabelle. Fabinho, segura aí, eu só vou pedir pro Reinaldo botar aqui no telão. Doutor Carlos, me ajuda aqui. Olha a imagem que a gente tem aqui, eu quero fazer uma pergunta. Diante da imagem que a gente está vendo aqui, essa é a criança que chora, que o Fabinho falou, né? É um horror, é um horror. Agora eu vi a imagem que o Fabinho falou. Essa é a imagem de algum morador fazendo o pipoco que está muito perto da família. Você vê com criança dentro de casa. Isso não é vida, né, Brasil? Isso não é vida, vamos falar a verdade. Essa imagem. A gente vê aqui, antes do pipoco bater aqui, a gente vê luzes e fogo que sai da arma de alguém que está... Duas armas que estão aqui, não sei se passou já, duas armas que saem, porque sai o fogo a hora que atira, né? Antes dessa imagem de bater aqui. Isso são traficantes posicionados para atacar a polícia, né? Eu não sei, Isabelle, eu não sei. É possível falar? É possível que seja. Porque são moradores que falam e a polícia estava subindo ainda. Exatamente. Porque imagino que seja traficante. Exatamente. É possível que seja um traficante pela posição topográfica dos tiros. Agora, e porque a polícia, você não visualiza homens correndo, viaturas ali embaixo, então é possível que sejam traficantes resistindo à subida. Não dá pra gente confirmar, não dá pra mas confirmar, pelo que a gente está vendo... aparentemente são traficantes, sim, claro. Porque, para você entender, a informação que tem, que assim que a polícia chegou, os traficantes começaram a atirar do alto da comunidade. A gente viu nas imagens, daqui a pouco outras imagens estão chegando pra gente. O Fabinho mandou a reportagem agora, se posicionou rapidamente para entrar ao vivo com a gente. O que a gente tem é essa informação. Daqui a pouco outras imagens vão mostrar. Foram cerca de 40 minutos de tiroteio intenso e daqui a pouco a gente vai te mostrar. Por isso a gente supondo que são os traficantes que aparecem nessa imagem. Daqui a pouco o Reinaldo vai destacar e a reportagem vai te mostrar. Mesmo aqui no telão mesmo, Reinaldo, vem aqui comigo, do Fabinho, eu vou direto para Caio Alex. Cadê Caio? Bota aqui no telão para mim, o Caio Alex com informações pra gente. Ele tá agora, não sei onde, você tá na DH de Niterói? DH de Niterói, pelo que eu tô vendo aí, né, Caio? Ô, Caio, a gente teve as imagens, né? A polícia acabou identificando um carro carbonizado com areia dentro, com 4 corpos. Já existe a confirmação se um dos corpos é mesmo do traficante Schumacher, de um comparsa dele, que teria sido morto num golpe de Estado pelo tal do 2N? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. Essa afirmação ainda não pode ser feita. Isso porque somente exames de DNA poderão confrontar e informar se realmente um desses corpos seria do traficante Schumacher. Mas o que a gente sabe é que 4 familiares dessas 4 possíveis vítimas encontradas dentro do carro estiveram aqui na divisão de homicídios no final de semana, divisão de homicídio de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá, que fica no centro de Niterói, para informar que essas pessoas teriam sido executadas no domingo e que os corpos estavam desaparecidos. Isabelle, a atrocidade é tanta que eles foram colocados mortos dentro do carro, esse carro foi incendiado, foi enterrado e depois os próprios bandidos teriam desenterrado nessa localidade ali do lixão de Itaoca. Para falar do assunto, a gente conversa aqui com a doutora Bárbara Lomba, delegada da Divisão de Homicídio de Niterói. Doutora, boa tarde para a senhora. Parece uma história fantasiosa, mas é o que aconteceu. Como é que estão as investigações nesse exato momento para se saber se é o corpo do Schumacher ou não dessa guerra entre bandidos de uma mesma facção? E um deles seria o dissidente, né? Bom, a investigação está no estágio de identificação desses corpos. Ontem nós estivemos lá no Salgueiro, equipes da DH, nós obtivemos essas localizações, essa localização desses corpos por meio de familiares que vieram nos procurar a Polícia Civil. Houve uma comunicação rápida com a DH, a CORE ontem estava lá na área, nós nos comunicamos também com as equipes da CORE, fomos para lá e localizamos esses corpos. E um deles provavelmente é o do Schumacher, porque a família do Schumacher esteve aqui indicando que teria visto esses corpos, né? Os familiares dos outros também, de outras 3 pessoas, indicando que teriam visto esses corpos naquele mesmo local e reconhecido por roupas na ocasião em que viram os corpos.
mas eles estavam carbonizados quando nós encontramos ontem. Esses restos mortais que foram encontrados. Isabelle Benito, eu te convido agora para essa entrevista aqui com a doutora Bárbara Lomba, ela está na sua escuta. Doutora, muito obrigada, está falando com a gente está acompanhando essa guerra ali no complexo e eu conheço o seu trabalho, sei que você já tem mapeado, já tem uma noção do que está acontecendo por lá, mas querendo ou não, a gente aqui está falando de um lugar extremamente perigoso. Por mais que as pessoas falem, mas matou, não matou, todo mundo sabe onde está, mas é preciso a investigação ter cautela para, neste momento, a gente está vivendo uma guerra lá. E a gente sabe como funciona essa guerra e que os bandidos não são eles, se matam entre eles e tudo mais. Existe a informação de que um desses comparsas também, um desses corpos também seria de um comparsa do Schumacher. Você já explicou aí, eu tinha informação de te perguntar, a família também teria procurado a delegacia, ou seja, a gente pode estar falando mesmo do que se confirma nas especulações de que estaria tendo ali uma tentativa de golpe de Estado e alguma coisa a mais dentro e que a gente tem, segundo pessoas, eu sei que não pode ser essa informação ainda oficial, outros corpos também diante dessa guerra de bandido com bandido também estariam no interior da comunidade. Existe alguma informação que a polícia está investigando nessa linha? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde a todos aí. Bom, prazer falar com vocês. Você tem razão, há muitas informações ainda não confirmadas. Nós estamos, desde quinta-feira passada, recebendo por redes sociais, por canal de inteligência, várias informações sobre possível guerra de facções, enfim, tentativa de mudança de facção. Também há uma outra vertente que diz que haveria um desentendimento interno lá da própria quadrilha, da própria organização do tráfico lá dentro de Salgueiro. Isso tudo precisa ser confirmado. O fato que nós temos já, que nós já podemos dizer que há indícios fortes, é que o 2N, que era o chefe do tráfico no Salgueiro, teria matado realmente o Schumacher, que era o líder do tráfico no Jardim Catarina, que é uma outra comunidade próxima. E o que eu posso te falar para todos é o seguinte, há vários interesses nessas regiões, porque realmente são regiões estratégicas. O Salgueiro é um lugar de saída, inclusive, para a Baía de Guanabara. Então há interesse realmente de ordem econômica, de vários grupos criminosos que têm interesse em domínio de território no Rio de Janeiro. O Jardim Catarina é algo que nós devemos prestar muita atenção ali. O Schumacher morreu e ele era o líder do Jardim Catarina justamente. E ali nós já ouvimos também uma série de informações de que há diversos interesses, até de grupos diversos, diversificados, não só do tráfico, naquela região, para exploração de atividades econômicas que dão dinheiro, que dão lucro, oprimindo a população que mora nesses locais. Agora, doutor, isso pode ter acontecido porque o Schumacher estava se tornando um traficante sanguinário naquela região e às vezes até descumprindo ordens. Chegou alguma coisa disso para vocês? Ou alguma coisa relacionada a fake news, tentar criar alguma coisa, levando à morte para ser aí o 2N sendo o culpado, para que acabem essas lideranças ali e outros possam tomar aquela região? Como é que está essa questão da investigação? Pode ter essa linha também? Nós temos informações mais robustas, no sentido de que o 2N, como eu disse, realmente matou o Schumacher. Agora, a motivação é que está ainda um pouco nebulosa, porque há várias possibilidades. Então, nós temos o quê? Vamos lá, objetivamente. Seria realmente uma mudança de facção, uma tentativa do terceiro comando tomar a região. Nós temos outra vertente de divergências internas lá dentro da quadrilha do Salgueiro, do Comando Vermelho mesmo. E temos talvez uma outra possibilidade de outros interesses fora do tráfico, até por outros grupos. Mas isso ainda não foi confirmado, como eu disse, não foi confirmado. O fato que tem mais robusto na investigação é que o 2N, de fato, matou o Schumacher por uma motivação ainda não esclarecida. Olha só, doutora, muito obrigada pelas informações. Uma coisa que a gente pode concordar e que eu achei muito interessante que você falou aqui, para deixar bem claro para a população, é que a gente chama de traficante, mas é porque a gente está acostumado a chamar de traficante. Mas é o que você falou, a linha de ordem econômica. Ali a exploração, o Jardim Catarina, se foi o golpe ou não, a investigação é que vai mostrar, o trabalho que vocês estão fazendo é para isso justamente. Mas ali a gente vê o roubo de cargas ali na beira da rodovia, roubo de quando tem arrastão ali, é de poder econômico, de fator econômico, de estratégia econômica
econômica, porque o tráfico, quando a gente chama de tráfico, mas é uma ampla agora exploração da rede criminosa e que são perigosos, são fortemente armados, são perigosos, como mostra a imagem que a gente está vendo agora, e que isso a gente não... Eu concordo com você, isso não tem que mudar. O que se sabe é que se aconteceu, é a treta que aconteceu, quem está disputando o quê, se tem uma facção que entra ou não, mas a questão é de ordem econômica. Bandido é isso, ele vai pela questão de ordem econômica, de faturamento, mata quem tiver, é cruel, é covarde, e é o que a gente viu nas imagens aí. Doutora Bárbara Lomba, muito obrigada. A gente já continua aí, muito obrigada por ter tirado o seu horário aí, falando ao vivo com o Caio Alex, direto da DH. A doutora que é diretora da DH lá de Niterói e São Gonçalo. Daqui a pouco a gente volta com a reportagem completa. Obrigada, doutora. Obrigada, Caio. Libera a doutora, mas segura aí que daqui a pouco eu volto a falar contigo. Quem eu quero agora é Fabinho Barreto. Fábio Barreto, direto do Complexo do Alemão, está acompanhando essa manhã de terror. Teve uma operação da Polícia Militar, teve reação imediata e forte dos bandidos no Complexo do Alemão. Fabinho, eu queria te fazer uma pergunta. Você que acompanha a operação e a reportagem está ficando pronta aqui. A gente viu que na semana retrasada, bandidos teriam pulado dentro do CPP ali, do Centro de Polícia Pacificadora, jogado tocos de madeira no carro de policiais, destruído para-brisas de pelo menos 5 carros, e já se prometia uma operação na comunidade. Isso tem a ver com esse ataque que eles teriam sofrido ou não? Era uma operação rotineira? Oficialmente, Isabelle, oficialmente, não. A Polícia Militar apenas se restrita a dizer que é uma operação focada no combate ao tráfico de drogas. Mas aí eu vou relembrar junto com você que o próprio governador Wilson Witson disse que haveria uma resposta dura ao que aconteceu lá no pátio onde estavam estacionados os carros dos policiais militares, que foram atacados e quebrados, danificados. Pois é, não há, pelo menos oficialmente, uma relação direta com esse processo. Mas podemos aqui desconfiar pelo nosso faro jornalístico que muito tem a ver, sim, com esse processo, com esse ataque que aconteceu. Por enquanto, eu posso te dizer o seguinte, Isabelle, os tiros aqui cessaram, a gente não consegue mais ouvir absolutamente mais nada aqui do lado de fora, aqui na Avenida Itaoca, mas efetivamente ainda existe uma equipe do Batalhão de Choque lá no interior da Fazendinha, consequentemente também um outro grupo da Polícia Militar dando suporte do outro lado que fica a favela Nova Brasília. O que se tem agora aqui são esses 2 policiais, essa viatura da Polícia Militar, da Unidade de Polícia Pacificadora e também, consequentemente, as escolas que acabaram por não funcionar nessa região. Crianças também foram prejudicadas, famílias não puderam levar os seus filhos hoje às escolas municipais aqui desta área, desse perímetro que foi totalmente fechado, tomado pela manhã pelas equipes da Polícia Militar, mas por enquanto, nesse instante os tiros cessaram, apesar da permanência, repito, de uma equipe do Batalhão de Choque no interior da comunidade. E se você me permitir agora muito rapidamente, Isabelle, pelas redes sociais, vazou uma informação de que uma mulher grávida teve um rompimento da bolsa, estava dentro de casa, desesperada, aflita, angustiada, sem saber o que fazer, pedindo socorro, porque simplesmente não conseguia sair de casa para ir até o hospital, para ir até a maternidade, por conta dos tiros. Simplesmente rompeu a bolsa, ela estava grávida, está grávida e não conseguiu sair de casa. Uma informação que vazou pelas redes sociais, moradores pedindo ajuda, e aí nós ficamos monitorando daqui essa situação, cerca de 1 hora depois, alguém da família ou um vizinho conseguiu retirá-la da favela e levar essa mulher até o hospital para que ela pudesse ter o seu bebê, Isabelle. Olha só, Fabinho, daqui a pouco eu vou dar a reportagem completa, mas, Carlos, não podendo sair para trabalhar por causa do tiroteio? Temos. Não podendo levar filho na escola porque a escola está fechada por causa do tiroteio? Temos. Não podendo sair debaixo da cama porque tem tiroteio? Temos. Não podendo parir filho porque rompe a bolsa? Também temos. Aí é o dia a dia, você fica impedido de fazer qualquer coisa do seu dia a dia. Vida para. Qualquer coisa do seu dia a dia. Vamos comprar um pão, você também não pode. Você viu ali, Isabelle, que são armas de grosso calibre, que varam paredes, Sim. E eles atiram de uma forma... Você vê que ele estava muito próximo àquele telhado que ele estava atirando, e mesmo assim o tiro batia no telhado, assim, nem atirar
o desgraçado às vezes sabe, entendeu? Então, assim, é tiro para tudo quanto é lugar, com armas perfurantes, armas de alto calibre, e tudo pode acontecer. O melhor é ficar deitado no chão, se proteger numa região que possa impedir a entrada com facilidade do tiro e esperar passar. Agora, infelizmente, você tá com só resta esse povo isso. Tendo teu filho, um tiroteio. Meu Deus do céu, né não, rapaz? Daqui a pouco o Fabinho com o filho chorando. Olha, 2 motoristas de Uber estão desaparecidos no Rio de Janeiro, um mistério. Um deles foi visto pela última vez quando saiu de casa para fazer uma corrida. O outro, quando foi comprar peças para o carro. John Herbert está desaparecido há 23 dias, mas a família não perde a esperança de encontrá-lo. Quem conta essa história pra gente é Caio Alex. Rodou. Que me ajuda, né? Porque o coração de mãe dói mais do que de outras pessoas. Então, e não desiste não, eu vou até o fim, até localizar ele. Esse é um apelo da dona Nalva Venâncio, uma mãe desesperada. O filho dela, o motorista de Uber John Herbert Venâncio Dias, de 29 anos, saiu de casa na comunidade Rio das Pedras no último dia 8 de abril. As lágrimas nos olhos refletem a dor da falta de informações. Eu acho que eu não tenho lágrima mais, mas eu ainda tenho. Por ele, vou lutar. Para qualquer um, eu vou lutar. Meus filhos é meus filhos. Faço qualquer coisa. Tem que achar, né, ele, mãe? Tem que achar ele. Porque já tem 23 dias. A gente não sabe qual estado que ele está. Não sabe qual estado que a gente poderia encontrar ele. A mãe dele mora em Brasília. Estava visitando o filho quando tudo aconteceu. O irmão dele, que mora aqui no Rio, afirmou que John foi comprar peças para o carro e sumiu. A minha mãe me ligou às 4 horas da manhã de segunda para terça e falou: seu irmão não está em casa, seu irmão não me responde. Aí eu falei: como assim? Não, ele não me ligou, não falou mais nada. Aí eu falei: ele foi para onde? Aí ele falou que foi comprar uma peça para o carro dele no Catonho e daí ele não me responde, não fala mais nada. Ítalo também estava muito emocionado. Ele disse que eles acionaram o seguro do carro para tentar localizar o irmão. Eu consegui encontrar o carro pelo GPS em Cavalcante. Em Cavalcante, o carro estava aberto, com as últimas roupas dele jogadas, com habilitação, com óculos de valor, com tudo dentro. O carro estava intacto, novinho. Parecia que... E o som estava ligado. O detalhe é que o som do carro estava ligado. Esse posto de combustíveis, na estrada de Jacarepaguá, próximo ao Rio das Pedras, foi o último local onde ele foi visto. Dói muito para mim ver a minha mãe sofrer, dói muito ver minha mãe não dormir, não tomar café. Minha mãe, nesses 23 dias, ela emagreceu 10 quilos porque ela não tá comendo, não tá nada. Dói muito ver o filho dele sem saber de nada o que tá acontecendo, mas o filho dele tá sentindo. Porque a criança sente o apelo, a saudade do pai. O sumiço de John está sendo investigado pela Delegacia de Descoberta de Paradeiros. Mas parece que o caso não andou muito, segundo a família. Somente no mês de abril, 2 motoristas de aplicativo desapareceram no estado. No outro caso, o carro foi encontrado queimado na Taquara, na zona oeste do Rio. Eric Azor de Melo de Souza, de 28 anos, esse da foto, desapareceu no dia 24 de abril. O carro do motorista foi encontrado queimado. O rapaz ainda não foi localizado. Nas redes sociais, a irmã da vítima lamentou o sumiço. Tem que achar meu irmão, vivo ou morto, tem que achar ele para ele poder... Se ele estiver morto, que ele descanse em paz. Mas se ele estiver vivo, minha mãe tem que achar ele. São 2 famílias que sofrem, principalmente quando a gente fala, né, doutor Carlos, no crime de desaparecimento. Infelizmente, quando a notícia ruim chega, você pelo menos tem uma conclusão do que aconteceu, né? Agora, caso como esse, primeiro são 2 casos, né? Um caso que o carro é encontrado. Ele sai para comprar peça e tudo mais. O carro é encontrado ainda ligado, com o som ligado. O que eu fico pensando é que o objetivo não seria roubar o carro. O objetivo teria sido muito mais ligado à vítima. Posso estar errado nesse caso? No caso daqui da entrevista? Isabelle, aí são 2 caminhos que se abrem, né? Um caminho de uma vingança pessoal, atrelado a algum tipo de envolvimento com alguma coisa, até um envolvimento com pode até ser passional mesmo, enfim, tudo pode acontecer, a vítima é vingança pessoal. E outro caminho é de um assalto que não completaram um assalto como normalmente se completa, levando somente os pertences da vítima, e aí acontece alguma coisa que vai para um latrocínio, entendeu? Então, esse tipo de roubo é um roubo que, se a vítima reagir
ou se eles acharem que é policial. O roubo começou de um jeito e com certeza não terminou de outro. Então são duas vias, ou uma vingança pessoal ou um roubo que não terminou da forma que normalmente se termina. E aí, Isabelle, você tem que investigar pelos vestígios existentes e pelas relações que essas pessoas tinham no passado, entendeu? Fala com quem falava, se tinha algum motivo para vingança pessoal, se foi um crime de roubo, levantar quem rouba na região, quantos são, se tem câmeras, se há testemunhas, enfim, você tem que fazer um planejamento. Até mesmo entendeu? Nos últimos dias do desaparecimento da Exatamente, pessoa, né? O desaparecimento é um crime muito, muito difícil de ser, mais complicado de ser investigado, né? Porque cada dia que passa há uma pressão muito grande na família, uma pressão psicológica devido ao amor, devido à saudade, e essa pressão ela se reverte para a polícia, para o policial que está investigando e, logicamente, outros casos surgem. Então, há uma pressão psicológica do policial consigo mesmo, no sentido de descobrir, porque é um sofrimento muito grande. Você está vendo a família sofrer. Sim. E a família que está sentindo tudo aquilo, amigos, entes queridos que vão lá e ficam pressionando. Isso então, vale para esse mesmo motorista de aplicativo? Nesse caso aí, para você que acompanhou a reportagem, para a gente entender melhor, são dois casos. Nesse carro, o carro foi encontrado queimado. Você vê que a pessoa quer se livrar, né, de indícios, né? Queimam o carro, às vezes desaparecem com o corpo, no intuito de se desfazer, entendeu? De qualquer ligação que leve ao autor. De indícios, né? Tentando apagar indícios que porventura tenham sido deixados. Que, na verdade, quando você incendeia o carro, você ainda dá mais um indício, porque você teve que pegar combustível ou não, você teve que ir a algum lugar, você se locomoveu para queimar o carro, enfim, você deixa até com mais indícios ainda o crime perpetrado. Você, às vezes, apaga 1 ou 2, mas você cria 3 ou 4. Então, assim, você vê que, Isabelle, são vias diferentes, só olhando mesmo a investigação. Agora, repito, são duas. Uma no sentido de ser uma vingança pessoal, e aí abrange todo tipo de relacionamento existente na vida da vítima, e o outro um roubo que virou um latrocínio porque deu errado. O cara não fala assim, vou roubar e depois vou matar de onda. Ele normalmente rouba e alguma coisa acontece para ele atentar contra a vida da vítima. Tá certo. Aí a gente fica consternada com as duas famílias, porque é o que eu falei no começo do comentário. Você tem um crime, ok, dilacerador, mas assim, você não saber o que acontece, acordar e dormir sem saber onde está teu filho. Exatamente. É uma tortura, né, gente? Você pode colaborar com a polícia nos dois casos, 2253-1177. Inclusive, se você é uma pessoa de bem, você deve colaborar com a polícia. 2253, tá aí, cadê na tela para vocês? 2253-1177, tá? A polícia encontra 4 corpos, agora a reportagem completa. Me avisem aí quando for a reportagem completa de assunto que a gente está debatendo. Você vai ver agora, a polícia encontra 4 corpos carbonizados naquela imagem surreal que o Caio Alex entrou com a doutora Bárbara Lomba ao vivo aqui, lá próximo, lá mesmo no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ainda, como a gente viu, a atualização do Caio, a polícia está tentando, mas a principal linha é de que um dos corpos seja mesmo do traficante Schumacher, morto após um racha no Comando Vermelho. O clima é tenso na região. Rodou. Estamos aqui abandonados, né? Rua cheia de barricada, tudo fechado. A gente não vê polícia nas ruas, só em rua principal aqui de Alcântara, São Gonçalo. Os bairros mesmo estão tudo abandonados. O desabafo é de um morador que não pode ser identificado. Moradores da região metropolitana do Rio viraram reféns da violência. Há quase uma semana, moradores de São Gonçalo vivem momentos de terror. A guerra entre os bandidos mudou a rotina de quem vive aqui. Na tarde desta segunda-feira, bombeiros encontraram corpos dentro de um carro que estava soterrado. Decore e Polícia Federal. Acharam aí um carro aí com 2 corpos dentro aí, possivelmente do Schumacher e do Esquilo. Os 4 corpos estavam carbonizados. Eles foram localizados dentro da mata no Complexo do Salgueiro. 4 corpos aí dentro do veículo aí. Pela rede social, um dos traficantes alerta os bandidos para não atirar contra os policiais. Rapaziada, escuta bem. O corpo dos amigos vai ser tirado dali, que nós vamos dar um enterro digno nos amigos. O caveirão vai vir com o rabecão, não é para dar tiro, não é para dar tiro. O corpo do traficante Schumacher Antonácio do Rosário, de 35 anos, pode ter sido queimado e jogado no lixão da comunidade Itaoca. Ele era o chefe do tráfico do Jardim Catarina, também em São Gonçalo. Os outros corpos também foram queimados. Havia uma granada no meio dos restos mortais. Temos que, provavelmente, fazer confronto genético para que confirmemos as identidades dos corpos.
com as informações que nós temos dos familiares e todas as outras que havia antes, circulando em redes sociais, por canais de inteligência que nós recebemos também, o que nós podemos dizer é que provavelmente, é muito provável que os corpos que foram encontrados sejam das pessoas cujos familiares vieram a DH e prestaram declarações. Schumacher foi morto na noite de quinta-feira. A ordem partiu de Thomas Vieira Gomes, o 2N. Ele era o chefe do tráfico no Salgueiro, mas foi expulso pelo Comando Vermelho. 2N está cercado pelos policiais e pelos bandidos da facção que ele traiu. Mesmo sendo caçado, 2N gravou um vídeo com os comparsas. Esse daí é o 2N? Não, 3N. Agora é 3N? Cadê ele? O sujeito, para chegar no topo do crime institucionalizado, ele disputa uma eleição e ganha, ele chega no topo. O bagulho é voltar pra nós, mano. Pode ser para o governo ajustar, pode ser para prefeitura. Nas redes sociais, traficantes ligados a 2N aparecem fortemente armados. Um deles é Alexandre de Souza Lima, o Xandinho, ex-segurança de Schumacher. Ele teria traído o antigo chefe e ficado ao lado de 2N. O Disque Denúncia oferece uma recompensa de R$1.000 por informações que ajudem na prisão do criminoso. Enquanto a situação em São Gonçalo não é solucionada, as pessoas pedem ajuda. Olhar com mais atenção aqui para São Gonçalo, né? Tá lamentável a nossa situação aqui. Estamos abandonados mesmo. Já era abandonado, né, Carlos? Aí você tem uma disputa de um troço desse. Sabe o que eu acho interessante? Você pegar o Xandrinho, salvo engano, R$1.000, né? Para quem pegar, para quem achar, né? Para quem der informações que levem à prisão de Xandrinho. Aí você pegar, dá R$1.000. Qual a pessoa, em sã consciência, que vai se expor? Tudo bem que não há identificação. Não há identificação. Você pode ligar para o Desdenúncio, não há identificação. Mas qual a pessoa que vai pegar, vai se dar o trabalho de dar um traficante desse quilate por R$1.000? Eu acho que é um deboche, com todo respeito. Eu estou fazendo uma crítica aqui. Eu fico olhando as imagens aqui. Eu fico olhando as imagens. Você imagina a disposição do cara que vai lá, mata o outro, bota fogo no carro, enterra o carro, Rapaz, parece cena de... Isso não aí parece não é jogos só mortais? DNA, não é só DNA que é feita a identificação dos corpos. Também tem a arcada dentária. Essa arcada dentária, Isabelle, você pega imagens, por exemplo, se ele já foi no dentista. A família pode chegar ali e falar assim, olha, o seu filho já foi no dentista ultimamente? Foi sim, ó. Aí pegar a chapa de raio-x que, por exemplo, o dentista tira. Aí você tira uma chapa do cadáver, porque os dentes são a parte mais forte do nosso corpo e aguentam altas temperaturas. Aí você bota no computador, elas se sobrepõem e aí você faz a comparação para a arcada dentária. Também, se você tiver feito um canal, dente cavalado, tudo isso ajuda para você fazer a identificação. Não é só o DNA, não. O DNA, inclusive, demora mais e é bem mais caro. Então, muitas das vezes, você resolve isso com a arcada dentária. Entendeu, Isabel? Só para falar, porque aqueles corpos ali foram carbonizados, mas os dentes ficam preservados, normalmente ficam preservados. Ai, meu Deus do céu, 12h21. Você vai ver agora a reportagem completa da operação hoje em Belfor Roxo. Para você que está ligando a televisão agora, a Justiça determina o afastamento imediato do prefeito de Belfor Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, Vaguinho. Ele e outras 24 pessoas são alvo da Operação Metano. Uma ação conjunta do Ministério Público, Tribunal de Contas e Polícia Civil que apura o envolvimento dos denunciados em uma quadrilha que teria fraudado os cofres públicos. Segundo as investigações, são várias irregularidades nos serviços de coleta de lixo, pavimentação de ruas e locação de imóveis, entre outros, tá? Os envolvidos são acusados de crimes como peculato e organização criminosa. Quem conta pra gente é Patrícia Radles. Rodou. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em uma das residências do prefeito no bairro de Heliópolis. As equipes da Polícia Civil também estiveram na sede da prefeitura em busca de documentos. Promotores de justiça, delegados e membros do Tribunal de Contas participaram da operação. A Justiça do Rio determinou o afastamento de Vaguinho da Prefeitura de Belfor Roxo. Ele está impedido de entrar aqui no prédio da administração municipal. Vaguinho é um dos alvos da Operação Metano, que visa afastar das funções outras 9 pessoas, entre servidores e secretários. Segundo o Ministério Público, todos são membros de uma organização criminosa que provocou desfalques milionários de dinheiro público.
Entre os envolvidos está Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canela, deputado estadual reeleito e ex-vice-prefeito de Belfor Roxo, braço direito de Vaguinho. A denúncia também cita o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Correia Luna, e André Luiz Santana Leal, secretário de Governo e dono de uma empresa de aluguel de imóveis. Inicialmente, as investigações apuraram irregularidades na contratação de empresas para a prestação do serviço de coleta de lixo. Foi como puxar o fio de um novelo. As fraudes também apareceram em outros campos de atuação administrativa, como da pavimentação de vias públicas e de locação de imóveis. Segundo os promotores, os crimes cometidos são de organização criminosa, concussão, fraude a licitações, dispensa ilegal de licitações e peculato. Esta servidora, ouvida por nossa equipe, denuncia. Ela diz que o prefeito desvia parte do salário dos trabalhadores e não entrega contra-cheque. Recebe 1.000, ele tira 600, tira 300 e não tem como a pessoa saber o que está sendo descontado do pagamento porque não está recebendo contra-cheque. E quando a gente vai tirar nosso rendimento, que nem a gente fomos tirar agora, tá como se a gente estivesse recebendo o pagamento certo, de 2.000, e sendo que não, todo mês ele desconta. O professor não está recebendo, ele tirou vale transporte, auxílio alimentação, periculosidade, ele tirou insalubridade, gratificação, todos os benefícios que o servidor de Belfor Roxo tinha aqui no município, ele tirou tudo. Ela diz o porquê tem medo de mostrar o rosto. Prefeitura é uma máfia. Todo mundo tem medo de falar. Até o servidor tem medo. Por quê? Sabe o que ele faz? Ele exonera, ele tira de um cargo, vai botar, a pessoa trabalha perto, ele bota lá no Cafundel do Judas. Então todo mundo tem medo. Vive na prefeitura de Belfor Roxo com medo do prefeito Vaguinho. Hoje ele é um ditador dentro de Belfor Roxo. Em nota, o prefeito Vaguinho disse que recebeu com surpresa a decisão judicial, visto que o afastamento já havia sido pedido em relação aos mesmos atos e tanto na primeira como na segunda instância já havia sido negado o pedido de afastamento. Ele nega todas as acusações e está recorrendo da decisão. Agora, eu fico me perguntando, doutor Carlos, vejo com muita tristeza isso e a denúncia das pessoas, mesmo não querendo mostrar o rosto, seja nessa administração, seja outras administrações, seja outras cidades, como a gente já mostrou aqui, denúncias graves, o tanto que seria muito fácil você fazer seu nome, você chegar, sentar numa... Eu acho que deve ser... Eu te perguntei isso quando você venceu a eleição. Qual é a sensação de se ter o voto de confiança do povo? Lembra que eu te fiz essa primeira pergunta? Qual é a satisfação de se ter? E aí você tem uma prefeitura na mão, poder executivo de administração. Bem, né? E se é o que as pessoas dizem, virar, na verdade, uma grande ditadura, uma grande máfia, você não faz nada para a população. O resultado é o que a gente anda, principalmente nas cidades dessas localidades, onde dificilmente a fiscalização chega. A impressão que eu tenho é que quem governar uma cidade dessas bem, quem administrar bem, São Gonçalo, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, enfim, quem governar, se tirar 5 na prova, sai dali governador, sai presidente, porque a impressão que tem é que falta tudo. Eu não estou dizendo que quem chegar aqui, se você, eu, Ulisses, qualquer um de nós aqui chegar lá vai resolver tudo, porque eu acho que é impossível. Mas eu acho que o que as pessoas fazem com o cidadão, com as pessoas, é muito ruim, Isabelle, é muito ruim. Eu não sei se é verdade, né? Eu li os autos, né, rapidamente, né, do processo, eu recebi a denúncia aqui, dei uma lida, eu não sei se é verdade tudo aquilo que está escrito, se tem que ser provado, né? Sim, claro. Tem que ser estudado, tem que ser trabalhado, mas as coisas que a gente escuta de Belfor Roxo são coisas muito assim, surreais, né? Belfor Roxo tem uma secretaria de turismo, Isabelle. Pois é. Eu não estou querendo dizer que Belfor Roxo... Ninguém falou aqui que é feio, que não tem que ninguém ir, mas a gente sabe que não é a prioridade para a população de Belfor Roxo. Não tem nada a ver, mas tem a secretaria de turismo. Eu não sei se ele criou essa secretaria para... de forma articulada, tentar fundos federais no sentido de receber mais verba, eu não sei. Eu desconheço isso, mas tem a Secretaria de Turismo, então você vê que não é uma coisa, né, normal, né? Não é porque lá não tem, lá não é o Pão de Açúcar, não é o Cristo, né? não tem essa coisa. Mas vamos falar então, não desdenhando, mas tem outras prioridades que a gente sabe. Tem outras prioridades. Patrícia Hadras continua ao vivo aqui com a gente. Ô, Paty, lembrando que é busca e apreensão, né? Essa é a primeira etapa e agora a investigação, nesse momento, recolhimento de documentos para se ter provas diante das denúncias graves, né? Tá com o entrevistado aí. Boa tarde para vocês.
Exatamente, Isabelle. Busque apreensão porque foi o que a Justiça autorizou, viu? Porque o Ministério Público pediu prisão de 8 envolvidos, inclusive do prefeito Vaguinho, mas a Justiça determinou apenas o afastamento, né? O juiz entendeu que apenas o afastamento, nesse momento, seria necessário para interromper nessa sangria dos cofres públicos. Então, essa investigação, Isabelle, ela começou há cerca de 2 anos, tá? Quando um empresário de Belfor Roxo não aceitou pagar propina ao grupo político que se instalou, o grupo criminoso que se instalou na prefeitura. Aqui ao meu lado está o subprocurador-geral de Justiça, doutor Ricardo Martins, que é do GAOCRIM, que é o grupo de atribuição originária em matéria criminal. Doutor, boa tarde. Obrigada pela gentileza de conceder a entrevista. Qual é o montante até agora que as investigações apontam que foi desviado ali da prefeitura? Olha, só apenas nos contratos que foram investigados, que dizem respeito à pavimentação de ruas, coleta de lixo, nós apuramos um desvio da ordem de 17 milhões, na medida até que esses contratos ainda estão em andamento, então esse montante pode ser ainda maior. E isso só falando desses 4 contratos, né? Qual é a importância desse combate à corrupção, doutor? Veja bem, nós estamos falando de um desvio de 17 bilhões, da ordem de 17 bilhões, em apenas 4 contratos, num município que é notoriamente carente. As dificuldades da população de Belfor Roxo, a carência dos serviços públicos da comunidade de Belfor Roxo são notórias, estão estampadas aí diariamente nos jornais, e mesmo assim você vê um desvio nessa ordem, que já seria uma quantia significativa para grandes municípios e mais significativa ainda para um município da ordem de Belfor Roxo, que é um município de porte médio. Isabelle, antes de passar, procurador, para que você entreviste, deixa eu só passar algumas informações aqui importantes dadas na coletiva. Tudo isso começou, segundo o Ministério Público, durante a campanha eleitoral. Então, os empresários participaram ali da campanha, deram dinheiro para a campanha, né, do Vaguinho, e então, quando ele foi eleito, eles começaram a cobrar. E esse grupo foram criadas diversas, tá? O promotor falou em dezenas no plural, de empresas fantasmas que sequer prestavam o serviço. Elas apenas recebiam o dinheiro, então elas nem prestavam serviço. A gente está falando da área de resíduos, de pavimentação de máquinas e de locação de máquinas. No caso da locação de máquinas, essas máquinas nem existiam. Esses endereços físicos das empresas, eles sequer existiam. Então, esse empresário que lá atrás não aceitou pagar propina, ele sofreu uma série de represálias, né? Então, o que a prefeitura fez? Mandou que os guardas municipais invadissem a empresa, funcionários foram presos de forma arbitrária, valas foram cavadas na entrada da empresa para impedir o acesso dos caminhões ali na entrada. Então, tudo isso, essa investigação toda, só foi possível porque esse empresário denunciou. Isabelle, o procurador te ouve. Uma retaliação, né, procurador? Uma retaliação a quem se propôs a ser honesto numa cidade com tantas deficiências como o senhor explicou aí pra gente. Doutor Carlos Augusto Nogueira está aqui, gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Primeiramente, doutor Ricardo, tem quase 20 anos de vida pública, a gente começa a perceber que a gente está passando tempo assim, quando a gente vê que quem está sentado aqui foi seu aluno de Direito Penal. Um abraço aí para o senhor, entendeu? O tempo está passando, o tempo está passando. Eu gostaria, esses procedimentos, doutor Ricardo, são procedimentos que boiaram, né, que foram explícitos por pessoas insatisfeitas que pegou o fio da meada e começou a se desvendar, né? Mas, normalmente, pela sua experiência, o senhor está apurando essas prefeituras, pela sua experiência, quando os procedimentos começam a saltar os olhos assim, é porque outros podem vir à tona relacionados aos outros contratos. Então, pergunta que eu lhe faço, o trabalho para por aí ou vocês vão esmiuçar os contratos, porque onde tem um esquema, né, merece... O que o senhor acha disso? Olha, o GAOCRIM, o Grupo de Atribuição Originária Criminal hoje do Procurador-Geral, nós trabalhamos inclusive com notícias de jornal. Claro que quanto mais informação vem da população, melhor, mas hoje nós trabalhamos, instauramos procedimentos de ofício e contamos com a preciosíssima, isso é bom destacar, ajuda hoje do Tribunal de Contas do Estado.
O TCE hoje tem sido um aliado fundamental. Hoje, inclusive na coletiva, o Dr. Túlio falou em diversas situações. É o TCE que nos encaminha essas irregularidades, é o TCE que localiza. Então, nós estamos aí, é claro que o indicativo de ilegalidades flagrantes e graves nesses 4 contratos despertam a nossa atenção para os outros contratos e com isso, como eu já disse, nós contamos com o imprescindível auxílio do TCE, que tem sido um parceiro prestimoso também nessa nossa empreitada. Isabelle, só para contar um dos detalhes, tá, que foi apurado, né, passado aqui durante a coletiva, num dos processos, né, que foi aberto ali um processo de licitação na prefeitura, um empresário que tentou concorrer nesse processo, ele foi ameaçado, inclusive, com uma arma. Um outro empresário chegou ali na situação e falou, não, isso aqui é o meu pagamento por ter ajudado na campanha. E ele foi ameaçado, inclusive, por esse cidadão armado. Então, a gente vê, assim, um esquema criminoso, até o doutor falou isso no início da coletiva, sofisticado, com núcleo político, com núcleo administrativo, e aí fazendo uma verdadeira sangria nos cofres públicos em Belfor Roxo. Ô, doutor Ricardo, ouvindo a Paty contar isso, eu fico pensando, desde a primeira explicação de cavando buraco na frente da empresa do cara que denunciou, que não quis participar, na verdade, eu fico me perguntando, não é só um crime de pagar com dinheiro público algo que não tem nem você paga uma empresa para recolher lixo que nunca recolheu lixo. Não é só você enriquecer os outros sem qualquer prestação de serviço, que vai além de irregularidades que a gente está acostumado a saber que existem em contratações, licitações. Vai de esquema de ameaça, vai de esquema de coação, vai de um esquema de você ferir até a ordem econômica de um município quando você impede que o empresário participe de uma licitação honesta para se prestar serviço para uma administração pública, né, doutor Ricardo? São vários crimes que na prática resultam muito mais do que apenas tomar o dinheiro público, fazer o dinheiro público como coisa nossa, né? Você, na verdade, quando um esquema desse se estabelece, a qualidade do serviço desaba. Ele não é prestado, ele é superfaturado, ele não é prestado. Você impede o desenvolvimento de uma atividade econômica honesta dentro do município, na medida em que você impede, como você mesmo disse, empresários honestos de buscar participar para fornecer o melhor serviço no menor preço, que o processo licitatório ele serve para isso. Quando esse processo licitatório é fraudado, ele já é grave nesse sentido, que vai desabar a qualidade do serviço público prestado. E pior ainda quando ele não é prestado e é pago superfaturado, ou seja, se perde de todos os lados. A desconsideração com a população, o pagador do imposto, aquele que é o destinatário da função final do Estado, é trágica, é trágica. E só acrescentando, Isabelle, que as pessoas que participaram dessa denúncia, por segurança, elas não moram mais no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, fala, mas Carlos. A gente tem que chamar as pessoas para denunciarem isso, e principalmente os empresários honestos que são extorquidos por essas pessoas, por esses políticos, porque às vezes, doutor Ricardo, a gente escuta muito falar, mas infelizmente as pessoas têm medo de delatar, têm medo de testemunhar. O cara deve 3 milhões ao empresário, ele adia o pagamento e depois ele fala assim, meu irmão, olha só, dos 3, eu vou te dar 2 e você passa 1 para cá, senão não vou te pagar. E o cara é obrigado a pagar a propina, ou seja, você não tem só acordos com o empresário desonesto, você tem acordos com o empresário honesto que são extorquidos. Entendeu? E no caso, esses empresários têm que procurar, porque tudo começou, pelo que eu estou vendo, de um empresário honesto que foi ameaçado de não ter pagamento, de não poder participar das coisas, entendeu? Ou de ter seu contrato cancelado. A gente tem que contar com o apoio da população, né, doutor Ricardo? E principalmente, doutor Ricardo, pegando o gancho aqui do Carlos, esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo serve como prevenção a futuros novos esquemas, para mostrar que no pleno 2019, não se pode aceitar A gente sabe que existe, ninguém aqui vai ser tonto de achar que não vai ter um esquema aqui, outro ali, com dinheiro público, mas assim, um esquema como vocês relataram aí, não se pode aceitar de alguma forma. Uma investigação como essa é uma prevenção também, né? Isabelle, só reforçando, doutor Carlos, foi essa a minha pergunta, inclusive também na coletiva, essa importância da denúncia, do envolvimento da sociedade, né, doutor? O medo é natural, a gente sabe que muitas vezes apelam para a violência, né? A Baixada Fluminense tem um histórico lamentável de violência política nesse sentido. Agora, vocês têm razão quando vocês dizem que o lugar do crime é na clandestinidade.
O crime tem que estar na clandestinidade. O criminoso tem que ter medo, ele tem que se colocar no porão, porque lá, inclusive, ele vai praticar um crime em menor quantidade, no mínimo é o que se espera. Todo mundo sonha com uma sociedade sem crime, com uma gestão honesta, mas isso não acontece em lugar nenhum do mundo. O que nossa atribuição, o que nossa atuação do Galcrim, da Polícia Civil, do TCE, objetivo é colocar o crime de volta no lugar dele, na clandestinidade. Com o medo tem que se assomar, não o cidadão, mas o criminoso. O criminoso tem que temer. Nós compreendemos o cidadão com medo, né? É claro que estamos abertos a ele, e é por isso que nós não podemos contar apenas com esse cidadão, coitado, que está aí, oprimido, com medo. Por isso que os órgãos de fiscalização devem atuar com muita eficácia. Por isso que o TCE tem que atuar, o Ministério Público tem que ter uma postura proativa, como está tendo, a Polícia Civil tem que ter uma postura proativa. Desconfiou, busca, vai lá, essas informações são públicas, esses contratos têm que ficar expostos, pelo menos isso. Então nós temos sim, a fiscalização constante, permanente, é fundamental. O senhor falou do desculpa da imprensa. Obrigada. Exatamente, pode contar com a gente. A moça que eu entrevistei hoje, Isabelle, a servidora, quando eu perguntei para ela assim, por que você está com medo? Ela falou assim, moça, isso aqui é Belfor Roxo. Quer dizer, o cidadão tem medo, mas é através da denúncia do cidadão e aí tem um Estado por trás. E a parceria é tão importante, né, doutor? Quando a gente vê a Polícia Civil atuando junto com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, você vê defendendo o cidadão, isso é muito importante. Beleza. Obrigada, Paty. Obrigada, doutor Ricardo, trazendo aí o trabalho, toda a investigação e o que vai continuar a partir dele, tá? 12h39, você vai ver agora a reportagem completa dessa manhã de guerra no Complexo do Alemão. O confronto entre policiais e traficantes teve até granada. No meio disso tudo, os moradores desesperados, um bebê chorando. Fabinho Barreto mostra pra gente. Rodou. Entre os tiros, é possível ouvir o choro desesperado de uma criança. Neste outro vídeo, um outro momento do tiroteio. De um lado, os disparos. Do outro, a resposta. A quantidade de tiros traz uma sensação de interminável. Uma batalha com o uso de granadas. O Estado estava ali ainda agora. Menos de um minuto, soltaram a granada lá. Da janela da cozinha, o registro da vida em fogo cruzado. Essas imagens são mais do que registros. São flagrantes de uma guerra que ganha apenas mais um capítulo, pelo menos até aqui, prorrogado com cenas sem fim. Assim é o cotidiano dos moradores do Complexo do Alemão. E como sempre, a operação da Polícia Militar segue o ritual de combater o tráfico de drogas. Aqui, exatamente nesse ponto, no acesso à favela da Fazendinha, na comunidade Nova Brasília, o Batalhão de Choque montou uma base operacional, dando cobertura às equipes que estão no interior da comunidade. Cerca de 100 homens foram mobilizados. Num dos maiores conjuntos de favelas do Rio, o trabalho da polícia foi de asfixia. As tropas, com apoio do efetivo da UPP, cercaram o perímetro e montaram um esquema de vigilância tentando neutralizar a resistência de traficantes. Moradores aqui do lado de fora, nas vias principais, tentaram manter a rotina dentro da rotina de violência. Na semana passada, veículos particulares que pertencem aos policiais, estacionados dentro do pátio da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, que fica em frente à comunidade, foram quebrados após ataques. O governador prometeu resposta dura. Mas a operação desta terça-feira oficialmente seguiu o protocolo de apreender armas e drogas na captura de suspeitos. Um deles foi baleado e levado pelos policiais do Batalhão de Choque para a UPA da Avenida Itararé, que fica dentro das favelas.
A gente vai voltar agora com o Fabinho Barreto, que continua ao vivo, direto lá do Complexo do Alemão. A gente viu agora as imagens completas que a gente está mostrando desde o começo da reportagem. Agora, Fabinho, uma pergunta que eu vou fazer para você. Eu sei que oficialmente ainda não tem essa informação, mas é óbvio que quem fica por aí, fica em contato com os policiais, sabe da realidade, muitas vezes que nem vai chegar oficialmente para a gente. Mas diante de tudo que a gente viu, todo o tiroteio que você mostrou, amanhã de mais de 40 minutos de guerra incessante, o Carlos falou aqui, não estamos falando de tirinho aqui, é tiro de fuzil. Ninguém foi baleado hoje pela manhã aí no Alemão? Não tem nenhum registro? Olha que curioso o que você está me perguntando agora, Isabelle, porque agora há pouco, um pouco depois da nossa primeira participação, as equipes do Batalhão de Choque deixaram aqui os acessos da Fazendinha. E eu conversei muito rapidamente com um oficial, ele me disse, e aí, como é que foi? Hoje foi dura, a batalha hoje foi pesada. Ele falou, Barreto, hoje foi tenso, hoje foi complicado. A manhã toda a gente ali abrigado, confinado, trocando tiro. E eu até falei, graças a Deus, pelo menos do lado de cá, né, do lado de cá que eu me referi, a polícia, ninguém baleado. Ele falou, ninguém baleado, ninguém feriu, todo mundo bem. E lá dentro, ele falou, olha, somente o suspeito baleado levado para a UPA, né? Não há nenhuma informação, pelo menos até agora, até esse instante, de uma vítima de bala perdida, de algum morador baleado, algum morador ferido. Pelo menos, tomara que em nenhum momento se confirme que chegue essa informação, mas o fato é que, mediante aos vídeos, mediante a tudo que a gente assistiu aqui hoje pela manhã, realmente é algo divino você não ter, ainda bem, uma pessoa ferida ou machucada por conta desse confronto, porque é de um desespero, assim, uma coisa interminável. As pessoas ficam em pânico, apavoradas. Por mais que você diga, o morador está acostumado, o morador convive, mas é uma situação que realmente só quem está lá dentro, só quem vive essa realidade, só quem está realmente confinado, repito a palavra, nesse lugar, sabe exatamente o que é viver uma situação como essa, sem poder até sair de casa, como eu disse anteriormente, uma mulher grávida rompeu a bolsa, ficou desesperada, entrou em pânico, coitada, não sabia o que fazer, pediu ajuda pelas redes sociais, pelo telefone celular, pedindo socorro para que uma ambulância fosse socorrê-la, buscá-la. Isso não foi possível porque os tiros eram intensos. Ela teve que ser levada para o hospital quase uma hora depois por vizinhos, por amigos, por familiares, conseguiram retirá-la do interior da favela para que ela pudesse ser atendida com a bolsa rompida. E aí você tem todo esse ritual, todo esse protocolo de pavor, de pânico que essas pessoas vivem aqui dentro desta comunidade. E a polícia está lá dentro ainda, algumas equipes permanecem no interior aqui da Fazendinha, combatendo esses traficantes, mas pelo menos agora, Isabelle, muito rapidamente, para que você possa ter uma noção, o ambiente é muito, muito mais, ou digamos assim, menos nervoso do que antes. Apenas uma viatura da Polícia Militar aqui, da UPP, aqui na Avenida Itaoca, e realmente aquela falsa sensação de que tudo está muito bem. Agora não se sabe até quando, né, Isabelle? Eu fiquei com a impressão que ele ia mostrar o vazamento de esgoto ali, a hora que ele virou. Fabinho, você virou? Isabelle! Não, mostra aqui. Não, inclusive, eu quero até, aproveitando a sua deixa, muito oportuna por sinal, um morador me interpelou aqui e pediu, olha, Barreto, pede para a Isabelle para ela falar que aqui na Itaoca, e realmente está acontecendo isso, a rua está interditada há 3 meses por conta de um grande buraco que se abriu nas últimas chuvas. E até agora a Itaoca permanece interditada para o trânsito. As pessoas não conseguem pegar ônibus aqui nessa região porque simplesmente a prefeitura, as autoridades competentes, que devem ser competentes, acredito eu, para tentar resolver esse problema, não deram solução e a Itaoca está fechada ao trânsito. Quer dizer, você tem esse trânsito aqui, exatamente na entrada da Nova Brasília e da Fazendinha, mas só que ele só vai até mais 500 metros. Depois, para você sair daqui, você tem que fazer um retorno literalmente dentro da comunidade para você poder acessar as regiões aqui de Bom Sucesso, Cascadura, região norte da cidade, Isabelle. Agora que eu entendi por que o cinegrafista mostrou ali. Agora, voltando nas imagens, valeu, Fabinho. Voltando nas imagens aí, disso que o Fabinho falou, a gente vê aí o que o Dr. Carlos estava comentando aqui e que a gente tem ainda, a gente, óbvio, que não vai poder falar, é o traficante, não sei o quê, mas o que se sabe é que são as primeiras horas do dia, a polícia não tinha conseguido e nem chegou até o topo lá nessa operação, são os bandidos respondendo já a chegada dos policiais. É, né? Mas aquilo ali que o Fabinho mostrou, aquele esgoto a céu aberto ali, aquilo é intimamente ligado à segurança, Isabelle.
Entendeu? Quando fizeram... o abandono, né? É o abandono. Todo lugar aí você vê tem... nas imagens do tiroteio, todo a falta lugar da tem... escola, a falta de tudo. Todo lugar tem bandido. Na Zona Sul, no Complexo do Alemão. Mas essas regiões, nós tivemos a grande felicidade de poder ter tido a oportunidade de fechar uma fábrica existente ali, de que essas pessoas saíssem dali ou que não se fabricassem mais bandidos ali. Repito, todo lugar tem bandidos, Zona Sul, Complexo do Alemão. E como ia ser feito isso? Com a entrada da polícia e a manutenção de oportunidades, com saneamento básico, escola, com cultura, com recolhimento de lixo. E quando a polícia entrou, a promessa era essa e depois não foi feito nada disso. O escândalo que o Estado viveu. Então, aquilo dali se tornou um local em que as pessoas agora é mais difícil ainda você cultivar a confiança daqueles moradores, porque nós tivemos uma grande oportunidade e não foi feito porque o setor público, o poder público não entrou com o que estava faltando, Isabelle, infelizmente. Então ali ninguém tem oportunidade de nada. Volta aquela imagem, desculpa, mas eu vi agora a imagem que tem a nova, Dudu, antes dessa imagem, pode voltar na mão grande mesmo? Antes daquela imagem que o tiro tá tão perto, tu viu, chegou a ver essa imagem que parece, a pessoa tá filmando de dentro de casa, que parece que o traficante tá atirando do quintal da casa dela. Isso não é uma coisa, uma novidade. Simplesmente guerra, um vão pulando em cima do outro, a população fica lá escondida, porque tem que fazer, porque uma bala de fuzil atravessa 2 quilômetros e perfura qualquer superfície que ela encontra pela frente. E a imagem que você vê, a outra imagem, gente, a imagem que a gente viu, o que ele fala? Agora. Menos de 1 minuto, soltaram a granada lá. Uma granada. Essa também é perto, mas a outra imagem, eu vou comentar aqui até chegar na imagem, a outra imagem você percebe, para quem cobriu comunidade, cobriu o tiroteio entre polícia, você percebe então, o quão perto está a pessoa que está atirando. Aí, ó, sobe o som, essa daí, ó. Porque você ouve o estalo, não é só o papapá. Você ouve o estalo da pistola. Você imagina você tá com a sua família, você tá arrumando teu filho pra ir pra escola e começa a ouvir um som desse. E a pessoa fica encostada na parede, botando o celular assim pra filmar. Tem tiro de 762, dependendo do ângulo, que vara aquela parede. Rapaz. Então, assim, é bom as pessoas evitarem, mas não evitam, né? Curiosidade é inimiga da humanidade, né? Mas fica botando o negócio. Complicado. Fabinho Barreto tá com mais informações pra gente. Fala, Fabinho. Vou ficar aqui mesmo. Fala, Fabinho. Opa! Agora entrou o live, só o pretão. Fabinho ficou... Agora sim, voltou. Fabinho, diga. Oi, Isabelle. Agora sim. Bom, só para a gente pontuar aqui, nesse ponto onde nós estamos aqui na Itaoca, você tem realmente essa viatura aqui da UPP, que é um procedimento normal, rotineiro, já faz parte desse policiamento da região, né? Que você já tem isso de forma diária, mas daqui onde eu estou exatamente, de vez em quando, pelo menos agora há pouco você estava falando, por exemplo, a gente ouviu tiros do outro lado do Complexo do Alemão. Então, ou seja, os tiros cessaram, mas você tem aí um espaçamento entre eles. Em algum momento você consegue ouvir uma rajada de tiros, você ainda consegue ouvir aqui da Itaoca mesmo, você consegue ouvir alguns disparos, o que deixa ainda, é aquilo que eu falei, até quando? Pois é, o que deixa ainda a região tensa, com aquela sensação de que realmente ainda está preocupante o que pode acontecer nas próximas horas. Leu Fábio Barreto falando ao vivo, acompanhando essa manhã aí no Complexo do Alemão, tá? O Ministério Público Militar pediu à Justiça a liberdade dos acusados de matar um músico e um catador herói de lixo com aquela história de que eles estavam passando e foram 83 tiros lá em Guadalupe. Lembra? Pois é. Os 9 militares estão presos desde o dia 7 de abril. Veja. O pedido integra o habeas corpus requisitado pela defesa dos presos. Já existe um parecer da Subprocuradoria-Geral da Justiça Militar afirmando que não houve descumprimento das normas sobre o uso da força porque as mortes aconteceram quando eles tentaram salvar uma pessoa de um roubo. Segundo os advogados, a expectativa é pela manifestação do Superior Tribunal Militar. O relator do habeas corpus levará o caso ao plenário do STM ainda esta semana. No último dia 10, a Justiça Militar havia determinado a prisão preventiva dos 9 acusados, alegando que os militares atiraram sem que houvesse ameaça. Apenas um dos militares foi liberado porque afirmou não ter atirado. O músico Evaldo Rosa foi morto quando ia a um chá de bebê com parentes. O catador Luciano Macedo, que tentou ajudar a família, também foi atingido e morreu dias depois no hospital.
Em depoimento, os militares disseram que teriam confundido o carro do músico com o de criminosos que minutos antes praticaram um assalto perto dali. Todos os militares são do batalhão de infantaria na Vila Militar. Os presos vão responder pelos homicídios das 2 vítimas e pelas tentativas de homicídio contra os 4 parentes de Evaldo que estavam no carro. Agora, gente, se não existe eu não vou falar o termo técnico aqui, mas se não existe provas, sei lá eu, que mantém os caras presos ou que não houve erro, o que aconteceu então? É difícil. O que aconteceu então? É difícil. Você tem, só para narrar, o que não houve de erro? Pelo amor de Deus, Carlos, você que me assiste, tem uma família que é o músico que morreu, a esposa, o senhor de idade, pai, sogro dele, da vítima, uma criança de 7 anos a caminho de um chá de bebê num domingo, como outro qualquer de família. Tomam 83 tiros. Não sou eu que falo, não é a viúva, imagens contam. A viúva desesperada, gritando, e ninguém ajuda essa viúva. Quem ajuda, que é o catador, Luciano, também é morto com um tiro. E o sogro recebeu alta agora, que tomou um tiro também. Se não houve erro, pelo amor... É óbvio que os 9 militares não estavam lá e falando, vamos matar uma família agora. Sim. Não, ninguém vai falar isso. Ninguém está falando isso. Mas que houve erro, houve. E que quando a gente erra, a gente tem que tomar, né? Tem que ter um ônus do erro. Isso também tem que ter. Eu fico imaginando a história de que a Justiça, o Ministério Público Militar, diz que é o seguinte, que eles não erraram na conduta, porque era um negócio de bandido e tudo mais. E se não fosse uma família tão emblemático assim? E se fosse o seu filho voltando de uma festa com 4 amigos, você estaria ainda agora tendo que provar que teu filho não é bandido. Essa é a realidade, Carlos. Não, e aí você pega esse caso vai servir de exemplo para como os militares vão atuar daqui para frente. Porque se não der em nada, aí você está arriscado a tomar um cargueiro de tiros a qualquer momento. Sim, esse é o medo, né? Se acontecer alguma coisa, o pessoal vai falar assim, bom, vamos agir com mais cautela. É isso que eu falo, ter mais cautela. Porque isso aí, Isabela, eu não fiz 10, não fiz 20, eu fiz mais de 200 vezes na minha vida essas blitz aí. E esse tipo de coisa, é melhor um culpado solto do que um inocente preso ou morto. Você não pode arriscar, não, mas é um carro branco e o carro branco fez assalto. Pô, tu confirmou placa, meu irmão? Você viu quem estava dentro? Pô, pelo amor de Deus, cara, isso não existe em até para minha filha de 6 anos, se você virar para ela e perguntar, ela vai falar que errou, que a pessoa que estava ali errou. Se não tivesse errado, não tinha morrido ninguém. Entendeu? Mas é um problema muito sério esse negócio do cara analisar só tecnicamente o papel e às vezes não se colocar. Eu não conheço os autos, não estou protegendo ninguém, eu não conheço os autos. Mas que houve um erro foi, senão não morreria ninguém. Exato. Não é verdade? Não houve um erro. Por que morreu então? E não falta fato para isso, né? Pô, 5:45 da tarde. O governador Wilson Witzel informou que pretende propor uma emenda constitucional para encurtar o processo de demissão de um oficial da Polícia Militar que tenha sido condenado. A declaração foi feita durante uma entrevista coletiva hoje pela manhã. Hoje o processo demora vários anos até a decisão final chegar ao governador. Veja um trecho da entrevista sobre o assunto e entenda melhor. Rodou. Exemplo daquele oficial que foi o assassino da juíza Patrícia Scioli, já foi julgado pelo tribunal. Nós já havíamos pedido para o tribunal fazer o julgamento aconteceu e esse processo está voltando para mim. Assim que ele chegar no meu gabinete, este militar será definitivamente demitido e ele não vai receber mais absolutamente nada. E nós estamos trabalhando para encurtar esse caminho. Inclusive, a declaração foi dada hoje com a inauguração do Disque Corrupção, onde a população vai poder fazer a sua denúncia diante de qualquer irregularidade que ela possa ver em órgãos públicos, por agentes públicos e tudo mais. Qualquer arma de transparência é importante, né, doutor Carlos? Principalmente que a gente está nas claras, né? Não tem, quem não deve não teme, cara. Então, olha ali o negócio ali. Eu não vou nem falar Temer, senão o pessoal pode confundir com Temer, né, Isabela? Pô, tu quase me assustou agora, gente. Não, mas deixa a pessoa ver
cara, o que você está gastando, o que você está recebendo, entendeu? Eu acho que toda a transparência é bem-vinda. Que aí as pessoas vão criticar, mas vão criticar na burrice, se tiver tudo certo. Se tiver tudo errado, vão criticar acertadamente. Entendeu? É isso que tem que ser feito. Eu sou a favor da transparência, Isabelle. Tá certo, então. Olha só, quando eu falo sem querer uma palavra aqui, eu admito que eu falei. Agora eu ia falar, pô, isso aí... Não, você ia falar pior aqui. Primeiro, então, você errou 2 vezes. Você errou 2 vezes. Primeiro que você estava falando aqui, você estava filmando minha careca. Sim, e não deixou eu postar. Tava filmando minha calvície. Eu falei, não posta, senão tu vai me queimar. Careca. Eu tenho um filmezinho. Tá certo. Não é grande coisa, mas tem um filmezinho. E a segunda coisa que você errou, que você ia falar outra palavra aqui, em vez de ser fogo, você ia falar outra palavra. 57. Bora, siga em frente. No dia em que o IBGE anuncia que o desemprego já atinge mais de 13 milhões de pessoas no Brasil, sim, os números aumentaram de desemprego, tá? Uma multidão faz fila no Maracanã em busca de uma chance no mercado de trabalho. Muita gente passou a noite no local para tentar uma das quase 1000 vagas oferecidas. Quem conta pra gente é Daniel Penafirme. Rodou. Numa manhã nublada, todo mundo em busca de um lugar ao sol. O primeiro a chegar, esse senhor aí, veio de Austin, em Nova Iguaçu, ainda na tarde de ontem. Desempregado há mais de 1 ano, 5 filhos e muita preocupação com o futuro. É cansativo, né? Porque até agora não dormi, até agora, entendeu? Mas tô aí, tô esperando uma oportunidade, né? Que é o que eu quero mais, é um emprego. A gente nem consegue nem dormir em casa devido a uma situação, né, desempregado, né? Fila que dobra a esquina, avança em outro quarteirão e depois em mais outra rua, que é tão grande que se divide em 2. Mais de 1.500 pessoas, seguramente. Parece que não termina. É, mas tem sim, ela termina a quase 1 quilômetro do local onde vai ser realizado o Feirão do Emprego. Aqui é o final da fila. Esse aqui é o último que chegou. Os últimos serão os primeiros, é isso aí? Com certeza, se Deus quiser. Mora um pouco distante, condução meio complicada, então a gente... Mas estamos aí, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, independente do horário. Rostos apreensivos, histórias que são comuns a milhões de brasileiros. Perdi o emprego porque onde eu trabalhava teve que reduzir custos, né? Então teve uma demanda de funcionários que foram mandados embora por redução de custo. E eu estou correndo atrás desde o ano passado, tem mais de 1 ano, estou mandando currículos todos os dias, estou vindo em fila de emprego. Está muito difícil, porque no Brasil atualmente estamos com mais de 10 milhões de desempregados. E eu sou um desses 10 milhões que está parado. Eu estou correndo atrás como todos eles. O Feirão de Emprego é uma parceria de uma comunidade católica com o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Telecomunicações. Ao todo são oferecidas mais de 970 vagas. O detalhe é que a maioria delas não exige grande especialização, não. São vagas para quem tem até ensino fundamental ou ensino médio completo. Então, nada de desanimar. Currículo na mão, carteira de trabalho também. O jeito é ter paciência e esperança, é claro. Na fé que nós vamos conseguir um emprego, né? E não perder a esperança. Isso aí, esse é o verdadeiro brasileiro que a gente gosta de exaltar, sem perder a esperança, na fé e trabalhando muito, porque a gente é maioria de bem, sim, senhor. Faz o seguinte, eu vou para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Tamo de volta, tamo junto, doutor, delegado, deputado, modelo, empresário, beijo pra quem? Mike de Itaperuna e Fátima, um beijo pra você, Fátima. Fátima Varga Gourmet, um beijo, fica com Deus, obrigado pela audiência. Tá certo aí, vocês colocam o Instagram deles, mas não colocam o meu, cadê o meu aqui, Huguinho? Deixa só o meu, Isabelle Benito, o meu é verificado, amor, tá bom? Ah, segura essa. Um beijo pra Flávia Costa, a Flavícia que mandou um beijo no Instagram aqui, ela sempre assistindo a gente. Aproveito e mandar um beijo pro David Brasil, que também sempre tá ligadinho aqui com a gente, essa turma maravilhosa que eu adoro.